A paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos meditar no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 4, que diz assim: Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Olha que interessante. João Batista, ele era primo de Jesus. João Batista era 6 meses mais velho que Jesus. João Batista ficou cerca de 30 anos se preparando no deserto, para depois começar a ministrar ao público. Jesus ficou cerca de 30 anos se preparando para depois ministrar ao público. Interessante é que Jesus se preparou 30 anos para ministrar 3. João Batista se preparou 30 anos para ministrar menos, bem menos que os 3 anos de Jesus. Ou seja, quando você descobre o seu propósito, você entende 2 coisas. Você precisa de um preparo e você precisa executar o seu propósito de acordo com a vontade de Deus, no tempo de Deus. Jesus dizia assim: eu só faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer. Jesus sabia qual era o seu propósito, mas ele só agia quando ele viu o Pai agindo. Jesus sabia que ele iria morrer na cruz do Calvário, né? Que ele seria levantado no madeiro, porque ele fala isso para Nicodemos. Ele nos ensina isso lá em João capítulo 3, assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, caberia ao Filho do Homem ser levantado no madeiro. Por que Jesus então já não foi automaticamente, depois que ele foi batizado nas águas, né, ou depois que ele passou o período no deserto dos 40 dias, por que ele já não foi já para ser crucificado? Porque existe um tempo para você executar o propósito, e isso necessita de um preparo. E a Bíblia fala assim: apareceu João Batista. Ele apareceu do nada? Para o público sim, para Deus não, porque primeiro João entrou na presença de Deus e ficou ali 30 anos se preparando, para depois ele aparecer ao público, e nós queremos encurtar muitas vezes esse processo. Então compreenda que é necessário descobrir o meu propósito e me preparar. Pô, pastor, mas eu não sei qual é o meu propósito ainda. Então, se prepare. Mas como que eu vou me preparar se eu não sei exatamente o que eu vou fazer? Porque o propósito é um chamado bem individual, exatamente. Só que existe um tipo de preparo que ele serve para todo propósito. Quando você se prepara para a volta de Jesus Cristo, prepara a sua alma, o seu espírito e o seu corpo para a volta de Jesus Cristo, você já está se preparando para o seu propósito. Quando você descobrir qual é especificamente o seu propósito, sabe o que você vai fazer? Você só vai alinhar o teu preparo para a volta de Cristo com o teu propósito a ser executado aqui na terra. Então, se você quer aparecer, se você quer pegar no microfone, se você quer cantar, você quer pregar, você quer sair, quer fazer a obra, não sei o que e tal, entenda, você precisa de um preparo, você precisa de um propósito, e tem que executar o propósito no tempo de Deus, não é no seu tempo. Então, só assim que você vai aparecer, ó. E João apareceu batizando no deserto, porque é no deserto onde estão os necessitados. Muitas vezes não é no púlpito de uma igreja, não é com o microfone na mão, é lá fora na rua, na praça, na esquina, às vezes é dentro da sua casa, é no seu local de trabalho. E ele veio pregando o batismo de arrependimento. Ou seja, ele veio pregar, ele veio constranger, pregação, prego sendo batido, pregação. Ou seja, ele veio constranger as pessoas para que se arrependessem de seus pecados. Ele não veio profetizar a vitória, ele não veio para o culto da bênção, para a manhã da bênção, para a tarde da bênção, para a noite da vitória. Não, ele veio para pregar arrependimento.
pregar arrependimento no deserto. E quando ele começou a pregar arrependimento no deserto, ele não foi até as multidões vieram até ele. Sabe por quê? Porque é necessário que o ser humano seja remido de seus pecados, que ele receba o perdão dos seus pecados, porque ele possa ter vida, porque o salário do pecado é a morte. Então João Batista, ele entendeu nesses 30 anos de preparo, nesses 30 anos que ele ficou ali se preparando, buscando a Deus antes de começar o seu ministério, ele entendeu que não tem nada mais importante do que trazer o ser humano que está morto à vida. Porque quando você está ali no lamaçal do pecado, você está morto. Jesus Cristo é a vida. Então é necessário que você se arrependa, que você saia do lamaçal do pecado para você ter vida. Não tem nada mais importante que isso. E ainda alguns pregadores têm a capacidade de dizer que João Batista foi o profeta que não tinha profecia. João Batista viu o Espírito Santo. João Batista profetizou que Jesus Cristo era o Cordeiro de Deus. João Batista viu o Espírito Santo em forma corpórea de pomba. João Batista viu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Yeshua e Amashia. João Batista falou com ele. João Batista ouvia Deus falando, porque o texto diz que Deus falou para João: em quem você vir repousar a pomba. Um profeta de Deus, um homem com intimidade com Deus, usado em profecias, visões, revelações de Deus. Só que não foi essa a ênfase. Por quê? Porque ele se preparou, ele se capacitou para um propósito, para trazer as pessoas à vida. E é esse que tem que ser o nosso foco. Nós temos que nos preparar para a volta de Jesus. Nós temos que buscar trazer aqueles que estão mortos à vida, até nós descobrirmos qual é o nosso propósito e começarmos a agir no tempo de Deus, de acordo com esse propósito, com essa vontade específica de Deus para as nossas vidas, mesmo que seja realizar esse propósito num deserto. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.